sobre saúde mental nas redes sociais, né, doutora? Bom dia, bem-vinda aqui de volta, Obrigada. né, ao programa. Bom dia, Suiane. Pode falar. Sim, quando a gente puxa para a questão das redes sociais, as redes sociais elas trazem muito a questão do julgamento, críticas, existe muita comparação e esses fatores eles acabam influenciando a saúde mental de diversas formas, porque a gente nunca sabe como é que o outro está por dentro, né? Então a gente acaba, se a pessoa não estiver passando por algum momento que ela não estiver bem, que ela já estiver passando por baixa autoestima, tudo isso só tende a gerar mais consequências ainda para a saúde mental dela. A gente trouxe a doutora aqui para a gente conversar sobre esse tema, porque, né? Semana passada nós nos deparamos com a notícia do Lucas, filho da cantora Valquíria Santos, que é uma grande cantora, muito conhecida principalmente aqui no Nordeste. Já passou por várias bandas de sucesso, entre elas a que fez mais sucesso foi a banda Magníficos. E aí, o que aconteceu, né? A gente viu que por conta de um vídeo no TikTok, o Lucas acabou, enfim, não gostando dos comentários que foram atribuídos a esse vídeo. A Valquíria, inclusive, fez um vídeo para as redes sociais, inclusive está nas redes sociais dela, falando um pouquinho sobre a internet, sobre esses comentários maldosos que a gente vem recebendo na internet e falando sobre a questão do filho dela. Ela disse, inclusive, doutora, que já vinha percebendo alguns sinais, que já tinha levado o filho dela para o psicólogo e tudo, mas que acabou sendo surpreendida um belo dia quando a gente recebeu essa notícia. E o que a gente percebe? Que as pessoas na internet acham que a internet é terra de seu ninguém. E aí se sentem no direito de falar, de fazer qualquer tipo de comentário. Eu vejo que a internet é algo que a gente não consegue mais ter tanto controle, porque ganhou uma dimensão imensa. A gente encontra coisas positivas, também coisas negativas, mas eu vejo que está cada vez mais doentia, o povo, né, está cada vez mais doentio utilizando as redes sociais, né? Sim, a internet ela traz muitas vantagens, mas infelizmente também tem um lado de desvantagens. Para o jovem, ainda tem a família, o cuidador, ele tem que ter um certo cuidado, porque o adolescente, o jovem, ele entra numa fase de vulnerabilidade. É uma fase que ele está se identificando, que ele está se conhecendo e que muitas vezes ele está muito vulnerável. E principalmente a esses comentários que podem trazer um dano bem grande para a sua saúde mental. Então é muito importante que a família esteja atenta. Mas como às vezes a gente até fica atento, né? Eu também me preocupo muito com isso, também eu sou mãe de um rapaz. E assim, o que eu vejo, né? Por exemplo, eu já passei dos 30 anos, eu distinguir, filtrar um comentário negativo na internet, eu consigo fazer de boa isso, sem afetar a minha saúde mental. Para um adolescente, como a senhora acabou de colocar, que está em plena fase de desenvolvimento, descobrindo um mundo novo e tudo, é muito complicado realmente filtrar tudo isso. Como perceber esses sinais, né? Também adolescente tem aquela coisa de que, não deixa pai e mãe ter senha das redes sociais, que é uma privacidade maior, mas como a gente se ligar nesses sinais, como lidar com essa situação? Sim, Suiane, no caso do adulto, ele já tem uma maturidade para excluir algumas coisas, para poder filtrar. Nem todos, né? Mas a gente tem aquela ideia de que é para ter, né? A maturidade. Nem todos realmente têm. No caso do é difícil, jovem, doutora, é difícil. E é uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo. Tem todo um processo, né? Cada pessoa tem a questão da subjetividade, cada pessoa tem o seu processo. No caso do jovem, do adolescente, o pai, ele pode estar nas redes sociais, até para ver o que o jovem está colocando, o que ele está publicando. Ele pode também estar acolhendo esse jovem em casa, porque no vídeo ele traz muito a questão da fala doentia, né? Que aí já acende uma luzinha. Por quê? Do medo, né? Então, assim, existem algumas situações que a gente precisa sempre acolher. A base entre o jovem e a mãe e o pai é sempre o diálogo, é sempre a questão de fulano, como é que você tá? Como é que foi o teu dia? Às vezes a gente não tem como você, até mesmo porque não tem como você estar acompanhando o seu filho
o dia todo. Você tem suas coisas, enfim. Mas em alguns momentos você pode ligar, você pode falar, você pode querer saber como é que está. Porque é aquela coisa, você está em outro momento, em outra situação, mas você está próximo, você está acompanhando. E isso, Suiane, acaba passando uma segurança para a criança, para o adolescente, para o jovem, de quê? De contar algumas situações para os pais. Os pais, eles têm que estar ali criando um vínculo de segurança, justamente para caso aconteça alguma coisa, a mãe, o pai seja a primeira pessoa que ele quer recorrer para poder contar, para poder falar, para poder pedir uma opinião. O que acontece inúmeras vezes? Se o pai ou a mãe, às vezes, quando o filho chega nele para contar alguma coisa e ele às vezes nem escuta, porque às vezes a gente vive numa correria tão grande e quando o filho vai falar, você já muda de assunto, você às vezes já tem uma fala pronta ali para dizer para ele e isso acaba barrando que ele chegue até você, que ele fale o que está acontecendo, o que está sentindo. Então, assim, no primeiro momento é sempre bom você ouvir, você escutar o que ele tem a dizer. E depois, a gente precisa até filtrar os nossos julgamentos, que nós somos seres humanos, então, vez ou outra, nós fazemos, para não direcionar para o jovem. Porque às vezes, a fala do pai, da mãe, e ao invés de criar um vínculo entre eles, acaba afastando. E aí ele acaba tendo aquele medo. O pai, às vezes eu escuto muitas pessoas falando assim, não, meu pai é a última pessoa a saber. Por que é a última pessoa a saber? Será que você tem medo do julgamento dele? Será que às vezes quando você vai contar, ele já está armado ou ele já tem alguma coisa para te dizer ali e você acaba não tendo mais aquela segurança, né? Porque, Suiane, se a gente for pensar, você tem filho pequeno, né? Eu também. A criança, ela cria um vínculo com os pais de estar sempre ali por perto. Sim. E esse vínculo, às vezes, o que acontece? Em algum momento ele é quebrado. Em algum momento existe o distanciamento, que é justamente o que vai fazendo com que o jovem vá crescendo e não queira contar algumas coisas para os seus pais. Então, esse vínculo que acontece na infância, ele precisa ser mantido. Ele precisa existir. E como a senhora disse, muitas vezes só uma palavra, uma pergunta, né? Como é que foi seu dia? Como é que você tá? Já resolve muita coisa. A gente tem que parar para olhar para os nossos filhos também, né? A gente tem uma pergunta direto do WhatsApp. Vamos ver qual é a pergunta? Olha só, doutora, a pergunta diz o seguinte, doutora, tenho um filho de 15 anos e morro de medo dele usando demais o celular. O que posso fazer? Como ele já está adolescente, você pode começar a conversar mais com ele, para saber, porque às vezes, Suiane, o que acontece? Quando você começa a dar mais atenção, começa a conversar mais com seu filho, ele acaba falando muita coisa. Algumas coisas que vão acontecendo, você pode ter um certo contato com os amigos. Com quem é que o meu filho anda saindo? O que eles andam fazendo? Para onde vão? Entende? Você pode, às vezes, o adolescente, ele usa muito o celular porque, às vezes, a mãe também usa, né? A criança ou adolescente, ele tem muito o hábito de, às vezes, vez ou outra, estar imitando o comportamento. Sim. Então, que tal colocar um dia para a família? Um dia para fazer uma atividade diferente. Num parque, leva, sei lá, alguma coisa que possa trazer aí um vínculo, que possam estar juntos e que possam estar fazendo alguma atividade enquanto família. Por que não, em algumas situações, fulano, sai um pouquinho do celular, vamos conversar, vamos fazer algo. Hoje a gente vê muito, tem vários jogos que incluem muito a família e que são para adolescentes, né? Então, é muito importante para ela essa questão da conversa, do diálogo, tentar puxar, sabe? E sempre tentar, quando eu digo puxar, você puxar, trazer uma conversa, uma pergunta e querer ouvir. Porque quando o outro vai falar que você barra, que você corta, isso já gera um certo... O que você já critica, né? O que você já critica. Isso, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com as críticas, com os julgamentos. Porque isso a gente vê claramente nas redes sociais, mas às vezes está dentro de casa.